Presidente, muito obrigado. Doutor Paulo César, brilhante deputado, ali pelo estado do Rio de Janeiro, senhores deputados, peço licença para saudar aqui em especial o meu pai, e já de antemão, como é bom costume lá em casa, pedir a bênção, né? Agradeço o convite que me foi formulado no dia de ontem para que estivesse aqui participando deste debate. E agradeço também, me sinto muito honrado de estar aqui ao lado do doutor Daniel Alves, doutor Rodolfo Acatauaçu Nunes, doutor Elias Fernando Miziara, doutor José Miranda de Siqueira. E eu sei que muitas das coisas que eu vou falar aqui já foram ditas, mas nunca é demais, talvez, repeti-las. Algumas delas até a exaustão. A eutanásia, um termo grego que vem bom, e thanos, morte, é a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Para esquiavo, a palavra eutanásia deriva do eu, que significa bem ou bom, e thanatos, que é morte, significando boa morte, morte doce, morte sem dor nem sofrimento. As práticas da eutanásia através dos tempos. Na Grécia Antiga, era frequente a prática da eutanásia entre os cidadãos cansados da carga do Estado e da existência. Vinham até um magistrado e expunham as razões que os levavam a desejar a morte. E se o juiz entendesse suficiente, autorizava. Em Esparta, era comum, a fim de evitar qualquer sofrimento ou vir a tornar-se carga inútil, a precipitação do alto monte tais jeito de recém-nascidos mal formados. Para alguns autores, chegava até mesmo a ser obrigatória, por serem imprestáveis para a comunidade. Na mentalidade, o espírito bélico se sobrepunha a qualquer sentimento ou laço familiar, onde todo filho macho era visto sob o aspecto militar. Ao Estado era dispensado manter uma criança que não lhe fosse útil. Para a família era vergonhoso possuir um rebento incapacitado para as glórias da guerra. Vale salientar que em Esparta o homicídio não era considerado crime, desde que praticado em honra de deuses, e o assassinato dos velhos era uma obra de piedade filial, quando muito pedido por eles mesmos. Em Atenas, o Senado tinha poderes absolutos de facultar a eliminação de velhos e incuráveis, dando-lhes bebida venenosa em cerimônias e banquetes especiais. Na Índia antiga, os doentes incuráveis, os inúteis em geral, eram atirados publicamente ao rio Ganges, depois de obstruídas a boca e as narinas com um pouco de barro, uma espécie de lama sagrada. Sempre arrumavam um motivo justo para essas execuções, geralmente com o intuito de apaziguar a cólera divina. Os brahmanes tinham por lei matar ou abandonar nas selvas os recém-nascidos que padeciam de má índole e os velhos enfermos, sendo considerados inaproveitáveis para a sociedade, imprestáveis aos interesses do grupo. Os celtas, além de matarem as crianças deformadas, eliminavam também os idosos, seus próprios pais, quando estes se encontravam velhos e doentes, uma vez que os julgavam desnecessários à sociedade, tendo em vista que os mesmos não contribuíam para o enriquecimento da nação. Os germanos matavam os enfermos. Na Birmânia, eram enterrados vivos os doentes incuráveis, enquanto que os eslavos e escandinavos apressavam a morte de seus pais que padeciam enfermidade. Em Roma, era comum lançarem esse almário os deficientes mentais. O imperador romano Júlio César decretou que os gladiadores feridos de morte, depois do combate no circo romano,
fossem mortos se os Césares voltassem o polegar para baixo. Police-verso. O polegar para baixo dos Césares era uma indulgente autorização à morte, permitindo aos gladiadores feridos que tardavam morrer evitarem a agonia e o ultraje, para não prolongar a agonia, o que equivalia, segundo Giuseppe Del Vecchio, à prática eutanásica. Os gladiadores mortalmente feridos nos combates vinham, portanto, abreviados os sofrimentos por uma compaixão real. Fustel de Challenges observa que, em Roma, segundo Paulo Lúcio Nogueira, abre aspas, o Estado tinha o direito de não permitir cidadãos disformes ou monstruosos. Por consequência, ordenava ao pai que o matasse. Ainda em Roma, os condenados à crucificação tomavam uma bebida que produzia um sono profundo, para que não sentisse as dores dos castigos e iam morrendo lentamente. Possivelmente foi isso que tentaram fazer com Jesus. E Jesus não aceitou tomar a bebida. A eutanásia atualmente no Brasil. A eutanásia atualmente representa uma complicada questão de bioética e biodireito. Pois enquanto o Estado tem como princípio a proteção da vida dos seus cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam dar um fim ao seu sofrimento antecipando a morte. A cultura brasileira, senhores deputados, não é jamais avançada do que aquelas culturas que ainda não ousaram legalizar a eutanásia. Tem uma total desconfiança em relação ao que estaria por detrás dos panos do famoso jeitinho brasileiro. É temível a adoção de uma legalização da eutanásia, não somente porque devemos ser, de certa forma, conservadores, mas também porque a eutanásia pode ser desvirtuada dos seus fins propostos, pois vivemos em uma sociedade onde o dinheiro é sinônimo de poder. Os diversos conceitos de eutanásia. É importante ressaltar que a eutanásia pode ser dividida em dois grupos. A eutanásia ativa, que conta com um traçado de ações que tem por objetivo pôr término à vida, na medida em que é planejada e negociada entre o doente e o profissional, que vai levar ao objeto do ato homicida. A eutanásia passiva, por sua vez, não visa provocar deliberadamente a morte. No entanto, com o passar do tempo, conjuntamente com a interrupção de todos e quaisquer cuidados médicos, farmacológicos ou outros, o doente acaba por falecer. São cessadas todas as e quaisquer ações que tenham por fim prolongar a vida. Não há, por isso, um ato que provoque a morte, tal como na eutanásia ativa, mas também não há nenhum que a impeça, como o caso da distanásia. É o que denominamos, entre aspas, ortotanásia. A eutanásia eugênica. Quanto à eutanásia eugênica, trata-se da eliminação daqueles seres apsíquicos e associais absolutos, digenéticos, monstros de nascimento, idiotas graves, loucos incuráveis e outros. Essa modalidade está presente na lembrança histórica das atrocidades dos nazistas contra judeus e outras minorias em prol da apuração da raça ariana. Chamo a atenção para isso, senhores deputados. Essas ideias demonstram uma total interligação entre a eutanásia e a eugenia. Ou seja, a utilização da eutanásia como processo